Então, vamos começar. Eu sou jornalista há 30 anos, me chamo Vanessa Rich, comecei a minha carreira em rádio. Então, trabalhei na Rádio Cidade, na Rádio Jovem Pan. E depois fui trabalhar dentro das organizações Globo, na TV Globo. Comecei em 99, fiquei 22 anos lá. E depois fui para o Grupo Disney. Aonde que eu deixei o passador, hein? Alguém me entregou, alguém ficou com ele na mão? Deixa eu ver se eu deixei aqui em algum lugar. Deixei aí? Ah! Maravilha. Pode posicionar a palestra aqui para mim, por favor? Pedi para ele posicionar aí. Isso aí. Então, olha só. O que acontece com a gente? Todos nós aqui, sempre na nossa vida, crescemos, educados pelos nossos pais, pelos nossos avós, e a gente, lá no fundinho, a gente tinha aquela vontade de trabalhar com alguma coisa. Quero ouvir de vocês. O que você acha que você tem talento para fazer? Pode ser os dois. Enfermeiro, arrasou. E aí você? Marketing. Sério? Eu também. Me formei em marketing e publicidade e depois jornalismo. Quem mais quer falar? Logística. Quem mais tem talento aí? Quero saber quem mais gosta de trabalhar aí. Fotografia e desenho. Então, assim, todos vocês têm, sim, algum talento. E quando a gente tem o nosso talento, o que a gente precisa fazer? Aprender a comunicar melhor o nosso talento. Para quê? Para que o mundo saiba o tamanho da nossa capacidade, o tamanho do nosso poder. Então, como é importante a gente aprender a externar, para o mundo saber como vocês têm talento dentro da profissão de vocês. Mas, para isso, a gente precisa entender que o pertencimento, ou seja, eu tenho que me sentir pertencente a esse lugar. Às vezes, muitos de vocês cresceram ouvindo assim, não, isso daí não é para você, não. Não vai ter, não vai conseguir. Ih, não vai rolar. Eu, por exemplo, não tinha ninguém da minha família que trabalhasse com televisão. Então, qual era a chance de eu conseguir entrar na TV Globo? Nenhuma. Mas eu repetia para mim mesma, mãe, não posso não, estou indo trabalhar na televisão. Ih, agora não vai dar, porque eu estou indo para a TV. Eu repetia essa frase para mim mesma. Fui e deixei a minha fita, com os meus vídeos, em todas as TVs do Rio de Janeiro. E fui convidada para trabalhar na TV Globo. Olha que interessante, eu fui na Band, fui na Record, fui no SBT e fui na TV Globo, deixei lá o meu material. Hoje é muito mais fácil, porque vocês podem mostrar na rede social de vocês o talento de vocês. Então, não precisa mais desse esforço que a gente tinha. Pensa, um músico tinha que ter uma gravadora para lançar uma música. O cara que queria ser jogador de futebol, ele tinha que conseguir passar numa peneira. Hoje, esses meninos todos de 10, 11 anos postam nas redes sociais os vídeos dele jogando bola, e tem vários captadores que, pelo Instagram, falam, opa, esse menino tem talento, vou aproveitar esse menino. Então, gente, quando a gente tem um talento, a gente precisa mostrar para o mundo que a gente tem esse talento. Vou pedir para todos vocês levantarem da cadeira. Levantem. Todo mundo aqui sonha em ter um lugar, uma oportunidade. Muitos de vocês já estão naquela oportunidade ou estão muito perto de conseguir. Então, eu quero que vocês sentem na cadeira e ocupem esse lugar. Sentem e ocupem esse lugar que vocês estão querendo, é de vocês, mas vocês precisam entender que vocês têm que ocupá-lo com plenitude. O que é isso? Não dá para sentar na pontinha da cadeira. Não, estou aqui, sou enfermeiro, mas hoje eu estou só quebrando um galho aqui. Não. Se você está ali substituindo alguém, você tem que aproveitar essa oportunidade, porque alguém vai ver o seu trabalho. Então, ocupe esse lugar em plenitude. Uma vez eu treinei um cara que era assistente de cozinha. E a empresa promoveu ele para ser o coordenador da festa. Então, ele ficava ali do lado de fora, no salão, olhando, olha, precisa servir melhor aquela mesa, precisa ter atenção ali, que tem que arrumar a mesa dos doces. Mas, como ele não se sentia pertencente àquele lugar, o que acontecia com ele? Ele não conseguia ficar no salão, porque ele tinha vergonha, ele achava que ele ia ter que mandar no garçom, que ele ia ter que dar ordem.
E até ontem, ele era o assistente de cozinha. Mas se você fala com educação, com o outro, qual o problema de falar: ô, seu Zezinho, serve aquela mesa ali, o senhor serve tão bem, está precisando servir mais salgadinho ali naquela mesa. É a maneira como você fala. Então, o que acabou acontecendo com ele? Ele foi promovido, ele ocupou aquele espaço, mas ele tinha vergonha de delegar, de dar ordens, que era o que aquela cadeira, aquele lugar pedia, né? E aí, o que acabou acontecendo? Ele perdeu a oportunidade, porque, em vez dele ficar no salão olhando a festa, que era a função dele, ele voltava para a cozinha e se escondia lá. Perdeu a chance. Por quê? Porque ele não se sentia merecedor. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Será que eu me sinto merecedor do lugar que eu quero ocupar? Tem que se sentir merecedor, sim. Ah, Vanessa, mas eu passei a vida inteira ouvindo: isso não é para você, você não vai conseguir. E agora? Conseguiu. O que eu faço com isso? Tem muita gente hoje que conseguiu a oportunidade e que fica duvidando de si mesmo. Aí, o que a pessoa faz? Se sabota, se boicota. Isso não é legal. Por quê? Por mais que você tenha uma corrente contra você, se você chegou naquela posição, porque você é merecedor. Eu lembro que a primeira vez que eu fui contratada, né, que eu fui trabalhar na TV Globo, eu lembro que eu encontrei a Fátima Bernardes, que apresentava o jornal na época, o Jornal Nacional. Encontrei com ela no corredor, ela estava tomando um café, ela me cumprimentou. Quando ela falou bom dia, eu falei: gente, eu estou na Globo. Mãe, eu estou na Globo. E eu falei: caramba, que máximo isso. Eu demorei, minha ficha demorou a cair, que eu estava trabalhando lá, na empresa. Por quê, gente? Porque, às vezes, o seu sonho é tão grande, tão grande, tão grande, que você demora mesmo a perceber e a entender que você chegou, que você conquistou. Mas, se você conquistou, ocupa esse lugar, tá? Isso é muito importante. Entrevista de emprego. Quem aí já fez uma entrevista de emprego? Já participou, já entrou? E aí, qual foi a tua dificuldade? O que você achou? Deixa eu ver se ela consegue um microfone aqui. Aí. Boa, muito obrigada. Qual foi a sua dificuldade na entrevista de emprego? Bom dia a todos. Bom dia. A minha primeira entrevista, né, a minha dificuldade foi de me expressar, né, falar das minhas experiências, do meu objetivo. Então, acredito que alguns já devem ter passado por isso. Eu tremia um pouco, gaguejava. Então, essa foi a minha dificuldade nas primeiras, mas depois que você passa por outras, você vai perdendo a dificuldade que você tem. Por quê? Porque a gente fica nervoso. Ai, caramba, o que o cara vai me perguntar? E agora? O que eu falo? E se eu falar isso, ele vai pensar aquilo? Então, o que a gente tem que pensar numa entrevista de emprego? Quais são as minhas capacidades? Vamos supor que eu produza bolo de pote. Eu sou uma excelente boleira, eu faço um bolo sensacional. Então, se eu estou numa entrevista de emprego para produzir bolo para aquela empresa, eu tenho que vender que eu faço o melhor bolo. Não é verdade? Porque se eu não falar, quem é que vai falar por mim? Quem mais teve dificuldade numa entrevista de emprego? Quem quer contar? Quer contar? Diga lá. Ele vai te dar o microfone aí. Aqui, ó, é de amarelo. Me conte. Bom dia. Bom dia, gente. Pegando o gancho do colega que relatou, né? Exatamente isso, né? Ficamos assim, é impressionante, porque eu fico tensa, né? Minha mão começa a suar, aí eu falo: ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer? Como que vai me perguntar o que eu vou falar? Aí eu vou respirando, aí eu vou falando, né? Um pouquinho da experiência, o porquê eu vim, o intuito, e vai fluindo, mas na hora é aquele frio na barriga. Tu fica assim. Mas a gente não pode ter um medo que paralise a gente. Porque senão, olha só, você está diante daquela oportunidade. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui dar um treinamento em Portugal para os jogadores que tinham jogado na seleção portuguesa. E ia ter um jogo da seleção portuguesa. Daí eu falei assim: pô, vem cá, tem como eu conhecer o Cristiano Ronaldo, não? Não pode, ninguém tem acesso, não vai conhecer o Cristiano, não sei o quê. E eu estava num restaurante jantando com o Vitor Bahia, que era o goleiro da seleção portuguesa, tinha sido goleiro da seleção portuguesa, e que estava sendo preparado para virar comentarista. E aí, de repente, o dono do restaurante falou assim: ó, Cristiano está chegando aí. Pode ser o cara do churrasquinho, o Cristiano, né? O cara que... Não pode ser? Era o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano veio na minha mesa. E a minha sensação foi:
Eu assim, né, fazendo aquele sorriso simpático, mas pensando mil coisas ao mesmo tempo. Meu Deus, eu preciso pedir um vídeo para os meus filhos que jogam bola. Eu tenho que pedir a ele Aí, o que eu faço? Faço uma chamada de vídeo. É melhor eu pedir para assinar a minha camisa. Não trouxe camisa. E eu vou te fazer uma selfie. Tudo isso ao mesmo tempo na minha cabeça e o Cristiano chegando. E o Cristiano, tudo bem? Aí me apresentaram, essa é a Vanessa, ela é brasileira, veio treinar a gente aqui. E eu tendo que fazer uma pose simpática, né, sem mostrar que eu, né, muito fã, mas eu não aguentei. Mas você vê, eu fiquei ali, meio que uma mistura de nervosa com o que eu faço agora, meio perdida. Exatamente. E aí eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. E eu falei, Cristiano, muito prazer, meus filhos jogam bola, queria saber se você poderia fazer uma foto. Ele, claro... E foi engraçado, porque a gente estava contra a luz. Ele falou, não está bom, não, está contra a luz. Aí eu falei, então, peraí, você se incomoda de mudar de posição? Aí ele pegou o celular dele, ligou a lanterna e falou para o cara que estava tirando a foto, pode usar meu celular? Eu falei, nossa, Cristiano, você é muito iluminado mesmo, né? E foi sensacional. E um mês depois, olha o que é a sorte, um mês depois eu voltei para continuar o treinamento e estava tendo um churrasco. Os portugueses queriam fazer um churrasco para brindar o verão, porque lá é muito frio. Eu falei, nossa, como é que deve ser esse churrasco dos portugueses? Cheguei lá, quem estava no churrasco? O Cristiano Ronaldo treinando escondido nas férias dele. Olha isso, o pensamento. Ele não estava no churrasco, no pagode, que a gente estaria aqui no Rio, né, fazendo. O cara está de férias, vai comer um churrasco. Não, ele estava treinando nas férias dele. E eu falei, peraí, você não quis gravar um vídeo para os meus filhos, então agora manda um autógrafo aqui. Eu tenho lá em casa uma foto do Cristiano com autógrafo para os meus meninos. Então, assim, eu não perdi a oportunidade. Eu não podia perder essa oportunidade. E é isso. Então, eu quero que vocês, quando pensem, vou chegar numa entrevista de emprego, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender o meu serviço. Eu preciso vender o meu trabalho. Eu preciso que todo mundo saiba que eu sou uma boa profissional dentro do que eu faço. Porque, às vezes, gente, a pessoa olha para você e fala assim, nossa, que pessoa, não sei o que ela faz da vida. Ninguém tem como adivinhar uma bola de cristal, olhar para você e falar assim, nossa, a menina é ótima profissional. Profissional de quê? Você não falou? Então, comunicar o que vocês fazem é fundamental para que você possa ter o mundo olhando para você e falando, opa, porque por menor que seja o espaço que vocês tenham, façam dele o melhor, porque alguém vai ver. Tá? Então, dentro desse momento de entrevista de emprego, é pensar, qual é a roupa que eu vou me apresentar? Sim, porque as pessoas julgam a gente. Ah, Vanessa, mas eu não tenho uma roupa bonita, uma roupa chique. Não é isso. Se você tiver penteado, homens, vamos fazer a barba, né? Chega no horário, pensa que imagem você vai passar. Você é a imagem que você vende. Se você chega atrasado, se você está todo amarrotado, se você botou uma roupa, né, furada, não é possível que não tenha uma camisa, uma calça bonitinha. Mulheres, não é para ir de shortinho na entrevista de emprego. Você não sabe, você tem que entender que empresa é aquela. Outra preocupação que vocês têm que ter numa vaga de emprego. Durante muito tempo, eu apresentei lives para os bancos. Se eu estou indo trabalhar para o Itaú, que tem aquela cor laranja, eu não posso ir na live ou na entrevista de emprego para o Itaú com uma camisa vermelha, que é do Santander. Conseguem entender isso? Então, pensa, o que eu estou comunicando? Não dá para eu ir na entrevista de emprego com uma camisa do meu clube de futebol. Porque, imagina, eu sou vascaína, apresento a Vasco TV. Aí, eu vou trabalhar numa empresa que o cara é, sei lá, Flamengo. Aí, eu chego com uma camisa do Vasco, ele já vai me olhar e falar assim, quero essa pessoa aqui não. Conseguem entender? A gente não pode misturar as coisas. Eu estou falando de futebol, mas também falaria de política para vocês. Não misturem o futebol e a política com o trabalho de vocês. Não misturem, porque é muito louco isso. Quando eu trabalhava no Sport TV, nós éramos proibidos de usar camisa de futebol. Por quê? Porque a gente recebia os treinadores lá. Então, imagina se eu estou recebendo o treinador do Fluminense e, de repente, tem um funcionário com a camisa do Flamengo. Parece que você está fazendo uma provocação, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Como a gente vai se apresentar? Ah, Vanessa, mas eu não tenho dinheiro para fazer um penteado, uma escova. Faz um rabo de cavalo, prende o cabelo. Mas chegue no horário, chegue apresentável, para você passar uma boa impressão. A gente sabe que a gente fica nervoso, mas qual é o nosso objetivo aqui? Aprender que eu tenho um valor e que eu vou comunicar esse valor. Tá? Então, diga.
Deixa ele te dar o microfone. Bom dia. Então, não sei se é o caso de outras pessoas, mas o meu caso, como eu falei, eu sou enfermeiro, levemente recém-formado. Vai fazer uns 2 anos que eu me formei. Como driblar isso? Porque hoje em dia todo mundo pede experiência, mas ninguém quer dar uma primeira oportunidade. Então, como chegar numa entrevista de emprego e mesmo não tendo muita experiência na bagagem, mostrar que você é apta para o papel mesmo? Porque não adianta você ir lá, exigir experiência, você explicar e mesmo assim, não tenho experiência, então... Você vai falar dos seus princípios, dos seus valores. O que é ser enfermeiro para você? Ser enfermeiro é cuidar do outro, é ter atenção nos mínimos detalhes, ao ministrar um remédio, é estar ligado e atento. Outro dia, eu vi uma postagem de uma esteticista que, enquanto a menina foi deitar na cadeira, ela não estava próxima. O que aconteceu? A menina caiu da cadeira, porque ela deitou para o lado errado. Então, o peso foi para o lado da cadeira e a cadeira virou e a menina caiu no chão. Então, se eu percebo em você que você não tem experiência, e posso ser bem sincera, eu prefiro alguém que não tem experiência, que eu vou ensinar e vou moldar. Eu prefiro. Porque se você é um cara que tem, sei lá, 20 anos de formado, você já tem todas as suas manias, o seu jeito de trabalhar. É muito difícil eu mudar alguém que já tem 20 anos de experiência. E, às vezes, a pessoa vem com vários vícios do trabalho. Não, eu só trabalho assim. Imagina, eu tenho 32 anos de carreira. Então, quando eu passei da televisão para o streaming, que eu fui trabalhar na Vasco TV, eu tinha várias manias e conceitos que eu trouxe da televisão. E no streaming não é assim. Televisão, eu trabalhei tantos anos, ninguém me contestava. Vai para o YouTube, o cara começa a xingar se você falar uma coisa que ele não gostar. Na hora ele xinga, né? Torcedor é doido. Bota a culpa em você, o time perdeu, a culpa é sua. Até o VAR, que eu não tenho nada a ver com o VAR, eu também sou culpada pelo VAR, se o time perder. Então, eu tive que entender quais eram as novas situações que eu tinha que administrar. Então, o que é legal você fazer, já que você não tem experiência? Fale sobre o que é importante para você, quais são os conceitos. Fazendo um exercício aqui, tá? Me diga agora, se eu estivesse numa entrevista de emprego, como que você chama? Manuel? Então, eu vou te entrevistar, tá? Entrevista de emprego, vamos lá. Oi, Manuel, prazer receber você aqui. A gente está procurando alguém que seja muito especial para trabalhar conosco. Como é que você vê a enfermagem na sua vida? Por que você escolheu ser enfermeiro? Eu escolhi ser enfermeiro porque eu gosto muito de ajudar as pessoas e aqui a prioridade é ajudar o próximo e fazer o melhor possível dentro dos meus conhecimentos para poder fazer o paciente para casa. E sobre o trabalho em equipe, eu acredito que eu posso ser autocrático e democrático. Vai ter momentos que eu vou poder ouvir a equipe e fazer o que eles sugerem, mas tem hora que não vai dar. Se o procedimento é assim, tem que seguir o procedimento e depois a gente vê o que faz. Porque o que eu falei, o que importa é o paciente. Excelente resposta, gente. Ele vendeu bem, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, mas só para você exercitar. Emanuel, por que você acha que você é um bom enfermeiro? Porque eu sou um enfermeiro atento, comunicativo, prestativo, sou ético e tenho conhecimento científico, né? Porque senão não vai dar certo. Excelente. Então, você vê, ele conseguiu se vender bem nesse momento. Olha que interessante. Mais alguém quer... Gostei, hein? Parabéns. Vai dar certo. Mais alguém quer dar uma entrevista de emprego aqui? Diga. Ele vai levar o microfone aí para você. No caso, é uma pergunta. Por favor. Tem 15 dias, né, que eu fui fazer uma entrevista num certo local, né, que seria uma empresa multinacional. Eu cheguei, né, arrumei o cabelo, botei uma roupa maneira. Vamos dizer... um pouco assim, eu acho que foi o meu erro eu passei da parte da matemática, português, mas eu acho que o meu erro, foi que eles fazem aquelas dinâmicas do papel. Aí eu disse que eu olhei para baixo, aí a menina falou, você perdeu, que você poderia ter caído. Mas eu falei, poxa, mas poderia tentar dar uma chance, que seria só
na parte dos refrigerantes, né? Assim, né, que vai rodando, você vai vendo, mesmo que eu com problema visual, mas eu fiquei supermente triste, que eu falei assim, poxa vida, por causa de uma oportunidade, aí eles olharam assim, de cima e embaixo, e falaram assim, essa negona não, fora, Eles falaram assim? fora. Então você não merece essas pessoas, né? Não seria legal você trabalhar lá. Concorda comigo? Às vezes, como que você chama? Luciana, às vezes a gente não entende, não alcança que a gente busca uma oportunidade, mas a gente tem que entender com quem a gente vai trabalhar. Você iria trabalhar com pessoas preconceituosas. Desculpa, elas não te merecem. Pensa nisso. Às vezes é um livramento. A gente está dentro de um templo aqui e a gente, todo mundo que acredita em Deus ou que tem a sua fé, tem que entender que às vezes Deus está livrando a gente daquele momento ali que não seria legal para a gente. É uma oportunidade. Pô, mas Vanessa, eu precisava dessa oportunidade. Mas não ia ser legal. Sabe? Então, pensa nisso. Outra oportunidade melhor virá. Porque Deus não dorme. Está olhando para você e Ele vai te dar essa chance. Tá? E, na próxima vez, às vezes serve de aprendizado para a gente. Tem que maldar. O que essa pessoa quer com essa dinâmica? O que será que ela quer com essa dinâmica? O que ela está... E talvez tenha sido uma desculpa que ela usou para não, porque talvez não tenha gostado de você. E ela usou essa desculpa. Perdeu porque olhou para baixo. Pode ter sido uma desculpa. Deixa ela aí. Na parte, eu tirei 7,5, matemática, português tirei 8,5. Arrasou. Na minha ocasião, na parte que eu entendi, foi assim, tinha uma escadaria, a escadaria. Aí, depois que eu conversei com os colegas meus, eu vi qual foi o meu erro. O erro não foi porque eu seria alta, negona, foi porque a escada tinha 15 degraus, aí tinha eu não sei falar, aquela parte que tem assim, o muro. Sim. Aí você olha lá embaixo, você vê o elevador. Aham. Foi isso. Aí, poço. Poço. Aí a menina jogou um monte de papel, eu falei assim, gente, maneiro. Eu falei, caramba. Depois eu falei assim, gente, depois de passar tudo, acertar tudo, aí o meu erro foi de olhar para baixo. Em vez de eu fingir, falar assim, vou sair daqui, vou... Mas você consegue entender que a fala dela foi preconceituosa? Sim. E você iria mais para frente enfrentar isso? É triste, né? Mas... Foi um livramento, Luciana. Verdade. Foi um livramento. Talvez o Papai do Céu tenha olhado para você e dito assim, deixa ela mandar uma outra resposta aqui que não é a que eles querem ouvir. E te livrou dessa galera. Não, você não merece essa galera. Outra oportunidade melhor virá. Você acredita que vai vir? É isso aí. É isso aí. Muito bom. Quem mais quer compartilhar como foi a entrevista de emprego? Mais alguém? Não? Então, vamos lá. O nosso corpo fala. Quer falar? Bom dia. Bom dia. É só uma contribuição, né, como você colocou. Em 2017, eu não vou lembrar exatamente cada detalhe da dinâmica que também foi feita, mas de quase 50 pessoas, ficou eu e umas 4 ou 5 pessoas. E todos que perderam, os que tinham ficado até esse momento, eu sou cristão, né, como parte dos que estavam também eram, e na hora da dinâmica, porque a gente dentro da igreja, e a gente vai professar nossa fé onde a gente estiver, logicamente, mas no meio social, a gente vai ter que se comunicar com todas as pessoas, independente da religião, ou do partido, ou do futebol, do time. E as pessoas, desses 5 que ficaram, 3, eu e mais uns 2, também eram evangélicos. E no final, como eu disse, eu não vou lembrar todos, mas tinham, no final, que tivesse acontecido uma catástrofe no mundo, ficasse um padre, um pastor, um cientista, alguma coisa assim. Resumindo, a maioria que perderam foi porque só colocaram a sua religião, ou seja, só contextos que favoreciam a si pela sua fé. Ou seja, aí eu botaria um padre na pergunta, a pessoa perguntou diretamente a mim no final, né? Por que você colocou, já que você é evangélico e já falou?
Eu falei, pô, porque eu tenho a minha fé, e claro, eu vou tentar trazer quem puder para a mesma fé que eu tenho, logicamente. Mas, em contexto de sociedade, não é só a minha forma de pensar que vai fazer essa. E aí era para multiplicar a população, voltar. E aí, às a se vezes, olha, formar. o cara pode ter um julgamento que é o seguinte: esse cara vai ficar, em vez de trabalhar, tentando Isso. converter as pessoas. Isso, é. Então, é o seguinte: cada um de nós aqui temos o nosso time de coração, o nosso candidato e também a nossa fé. Então, tentem não misturar isso, tá? É importante vocês não misturarem. Por que isso, gente? Porque a gente não pode, a gente tem que entender que ali a gente tem uma missão, uma função. Então, vamos lá. No meu caso, trabalhar na Vasco TV é um pré-requisito ser vascaína, até porque seria insuportável se eu tivesse um outro clube de coração, eu não conseguiria trabalhar na Vasco TV. Ali é um pré-requisito. Para trabalhar na campanha de um candidato, seria importante que você votasse naquele candidato, até porque você está trabalhando por ele. Se você está dentro dessa igreja, você deve professar essa fé, senão não vai fazer sentido. Mas num trabalho, num emprego, você vai ter um cara que é de outro partido político, que torce para o time adversário ao seu. Não podemos misturar as coisas, tá? Isso. E interessante que é na Fiocruz, né, justamente lá tem vários tipos de ideologias, de pensamentos, e pessoas, inclusive, que trabalham na área e, por exemplo, não creem na vacina, por exemplo, não acredita, melhor dizendo. Então, assim, se eu colocasse, enfatizasse aquele ponto, certamente eu também seria um dos cortados. Então, exatamente. Né, E você, que bom que você percebeu isso, né? Entenderam o que ele falou? Não dá para a gente misturar os assuntos, tá? Ah, Vanessa, mas eu odeio aquele cara porque ele fala tanto, sei lá, do outro time, ou do outro candidato, ou do outro... Você tem amor ao seu emprego? Então, pensa nisso, tá? A gente... Quantas famílias tivemos aquelas confusões nos grupos de família por conta das eleições, ou temos também por conta de futebol. Eu tenho uma política, eu não sacaneio ninguém quando o adversário direto do meu clube perde. Por quê? Porque eu não quero, quando o Vasco perder, eu não quero ser sacaneada também, não. Então, eu respeito. Então, não faz piadinha comigo, não, porque eu te respeito para ser respeitada. É essa a minha maneira de lidar. Agora, se eu sou a primeira a mandar uma piadinha, que dá uma vontade danada, não dá? Mas, se eu mandar, eu vou ter que aturar da próxima vez, quando o meu time perder. Então, eu tenho que ter esse respeito pelo outro. Tá? Quer falar? Bom dia, eu me chamo Marcelo. Eu estou fora do mercado de trabalho já tem aproximadamente uns 10 anos. E fiquei na informalidade. Por conta de uma questão pessoal minha, que eu vou abrir aqui, até que pode servir de exemplo, dependência química. E numa entrevista, hoje, se me perguntarem se eu tive algum problema com drogas, que às vezes é normal, né, os entrevistadores perguntarem, usa droga? Já usou droga? Se isso iria valer a pena eu falar que usei, mas que fiz um tratamento, inclusive estou aqui com uma turma que está concluindo o tratamento comigo, da Cristolândia, e hoje eu me sinto apto para exercer a função que eu exercia, como porteiro, motorista. Se é importante falar isso sobre o tratamento, ou não precisa, ou tem que mentir. Marcelo, eu acho que cada um tem a sua verdade. Se você entende que isso é importante para você compartilhar isso, eu falaria se eu estivesse sendo perguntada sobre. Se te perguntarem, fale a verdade. Eu acho que a verdade sempre ela prevalece, até porque a mentira tem perna curta e ela te atropela. Né? Ela te atropela com a verdade. Então, eu falaria, mas só falaria se eu fosse perguntada. Sabe assim, quando você conversa com a criança, e a criança te faz aquelas perguntas, quando começa aquela fase de fazer várias perguntas, e a gente responde até onde a criança entende? Não adianta eu aprofundar com a criança um assunto que ela não tem entendimento. Então, se ela faz uma pergunta mais capciosa, eu dou aquela explicação rasa, porque ela é criança e eu não preciso aprofundar. É mais ou menos a mesma coisa. Se te perguntarem e você achar que é pertinente compartilhar, até porque, gente, vamos analisar. As empresas, elas olham as nossas redes sociais. Então, vai aparecer lá, se você estiver compartilhando alguma coisa, vai aparecer. Vou dar um exemplo que eu vivenciei com uma empresa. Eu estava treinando uma menina de 24 anos e a rede social dela tinha a galera da empresa. E ela tinha ido a uma rave na noite anterior.
Quando ela chegou na sala da diretoria para a reunião, sabe aquele papo que fica aquela resenha antes de começar a reunião? Da pessoa que ia comandar a reunião chegar? Ela ouviu uma piadinha, ela ouviu assim, e aí, hein, fulana, a noite foi boa, estava na rave? E aí jogaram uma piadinha do tipo, e aí, fumou um bagulho? Falaram assim com ela. O que é isso, gente? Ela, quando compartilha na rede social dela o que ela está fazendo, e aí vale para aqueles que gostam de tirar foto com combo de bebida, foto com copo, assim. A empresa está vendo o que você está fazendo. Outro dia, chegou uma mensagem no meu celular, falei, ué, quem é essa mulher de biquíni? Era a enfermeira da escola dos meus filhos. Como a enfermeira, meu filho tinha 8 anos na época, da escola que o menino tem 8 anos, ela está no Instagram, no Instagram não, no WhatsApp com uma foto de biquíni. O que ela está comunicando? Está comunicando tudo errado. Imediatamente eu levei um susto. Que enfermeira é essa que está de biquíni na... Vocês conseguem entender? Ninguém tem nada a ver com o que vocês fazem na vida de vocês, mas façam essa separação. Não estou dizendo que agora ninguém vai a pagode, ninguém vai mais no funk, e ninguém vai mais tomar uma cerveja se tiver a fim de tomar. Não é isso. Mas pensem o que vocês estão comunicando para a empresa. Fala, Marcelo. Só para concluir, então, você acha que, pela sua experiência aí, seria importante eu ouvir uma pergunta assim, você usa droga, teve problema com drogas, de eu ser assertivo e falar assim, tive e me tratei para isso? Seria ideal? Eu acho bonito. Eu acho bonito que você está falando a verdade. E se essa pessoa tiver, de fato, a intenção de te ajudar, ela vai querer você na empresa. Eu sempre acho, gente, que nós temos que trabalhar com as pessoas que têm a energia e o princípio igual ao nosso. Não adianta eu trabalhar com um ser humano que, como ali o caso que a Luciana contou, vai fazer uma piadinha racista mais para frente. Não quero trabalhar com essa pessoa. Essa pessoa não me merece. Simples assim. Então, imagina, se o Marcelo compartilha essa história, ou se o Marcelo mente, e mais para frente alguém vê uma postagem dele, com o grupo dele de amigos, em recuperação. Vem cá, aí você poderia ser confrontado. Ou vem cá, como é que você não fala nada? Mas se você parte do princípio que você fala a verdade, eu sempre aposto que a verdade, ela prevalece. A gente tem que trabalhar com a verdade, tá? Obrigado. Nada, que isso. Olha só, nosso corpo fala. Então, eu vou trazer alguns personagens para vocês, eu quero que vocês me digam o que essa pessoa passa para vocês, qual o sentimento que ela gera em vocês, tá? Ai, gente, é aqui que é a palestra. Nossa, vocês vão amar minha palestra, porque eu sou maravilhosa. Aliás, eu sou a melhor pessoa para fazer palestra que vocês poderiam escolher. Adorei estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Qual o seu nome, hein, queridinha? Quem é essa pessoa? Soberba, arrogante, o que mais? Hã? Egoísta. Então, olha só, nosso corpo comunica. O que será que a gente está comunicando? Vai entrar uma outra pessoa aqui. Com licença, desculpa, eu cheguei atrasada. É aqui que é a palestra? Ai, gente, perdão, assim, peguei um trânsito e... vocês me desculpem, tá? Se eu cometer algum erro, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Assim, estou um pouco nervosa. Ai, será que eu devo fazer essa palestra mesmo? Quem é essa pessoa? Insegura. Vocês conseguem entender que a postura... Vou entrar sem falar nada, e vocês vão me dizer o que a minha postura diz. O que essa pessoa passa para vocês? Está com medo, né? Então, e essa outra pessoa aqui? Ela passa o quê? Hã? Modelo, né? Veio desfilar. Se acha? Exatamente. Então, olha só. Prestem atenção no que vocês estão comunicando, o que o corpo de vocês está comunicando. É importante vocês perceberem. Se você vai para uma entrevista de emprego, eu quero você aqui, ó, com o ombro para trás, peito para frente, eu quero você olhando aqui.
Eu não quero você olhando aqui assim, se diminuindo. Senão eu vou falar assim, ih, não, essa daí é muito insegura, não quero não. Ou então, muito arrogante. E, às vezes, a arrogância, ela esconde uma insegurança. A pessoa que é muito insegura é aquela primeira a gritar, da ordem. Só que, no fundo, ela é insegura, ela vai para casa e chora. Então, prestem atenção o que vocês estão comunicando. Por quê, gente? Porque o nosso corpo, de fato, ele fala. Então, prestem atenção como é que você está se portando. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende do que você está falando. Tá? Então, eu preciso que vocês alcancem, compreendam o que, de fato, vocês estão comunicando, com a roupa que vocês usam, com o comportamento que vocês têm. Sabia que tem gente que fala sim para tudo, que nunca diz não, porque ela acha que ali ela vai ser mais querida, ela vai ser aceita, todo mundo vai gostar dela. Só que não. Existe uma coisa na vida que é aprender a se posicionar. Quando você aprende a se posicionar, você está dizendo para o mundo que você tem um nível de excelência e que você merece respeito do outro. Mas se você é aquela pessoa que o tempo inteiro a gente fala assim, não, pode falar com a Luciana vai trocar o plantão, ela vai ficar depois da hora para você, eu vou chegar atrasada porque eu sei que a Luciana vai segurar lá para mim. Até a hora que a Luciana vai falar, escuta aqui, Vanessa, terceira vez que você chega atrasada aqui. Eu tenho meu horário, tenho minhas coisas para fazer. O que ela está fazendo? Ela está sendo grossa? Não. Ela está se posicionando. Vou dar um exemplo. Cheguei no shopping atrasada, olho para o segurança, é uma cena bem comum. Olho para o segurança do shopping e falo assim, irmão, vem cá, onde é que fica a loja tal? Aí o cara fala assim, bom dia, senhora, tudo bem? O que ele está fazendo? Ele está se posicionando, ele está me dizendo, seja educada, me cumprimente. Eu sou funcionário aqui do shopping, mas eu preciso que você tenha um mínimo de respeito e educação para falar comigo. E ele está certo. Mas ele está fazendo o quê? Se posicionando. Então, aprendam a se posicionar. O que vocês estão comunicando? Pensa nisso, tá? Agora, a gente vai fazer uma dinâmica. Inteligência emocional. Nós temos vários sentimentos que a gente tem que administrar. Então, eu sei que todos vocês carregam dores, sentimentos, tristezas, alegrias, vitórias, derrotas. Mas, se eu só ando comigo aqui, igual o saco do Papai Noel, cheio de sentimento, e não trato esses sentimentos, não dá para eu andar a vida inteira com uma raiva de alguém, aqui embaixo do meu braço, deixa eu andar com a raiva aqui o tempo inteiro. Ah, eu vou andar com essa minha dor aqui de abandono, eu fui abandonado. Se eu andar com esses sentimentos o resto da minha vida e não tratá-los, o que acontece? Gente, vai ficar insuportável. A vida inteira carregando esses sentimentos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se separar do sentimento, olhar para ele e entender que aquilo ali me causa raiva e por quê. Então, vamos lá. Quem gostaria de falar sobre algum sentimento que carrega? Eu quero que venha aqui na frente. Quem topa esse desafio? Vem. Quem poderia dar um microfone para ele? Vem para cá. Esqueci teu nome. Marcos. Você quer falar sobre o quê, Marcos? Me conta. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Marcos. Um sentimento que eu carrego muito, inclusive nas empresas que eu trabalhei e que eu pude observar isso com o tempo, né? É o sentimento de segurança no que eu faço, né? E isso, às vezes, em algumas vezes, me atrapalhou, porque era... Tem falta de segurança? Não. Ou você tem a segurança? Tem a segurança. Você tem? Em Te atrapalha por quê? É em excesso? Em excesso. Por quê? Me dá um exemplo. Da última empresa que eu trabalhei, eu fui gerente de restaurante, né? E muitas das vezes ali eu peguei como é que eu posso dizer? Um ambiente de trabalho em que as pessoas estavam um pouco doentes porque não tinha gerente. A loja estava 7 meses rodando, mas não tinha gerente. Então, quando eu cheguei para assumir aquela loja, né, em diversos setores, estoque, salão, cozinha, bar, eu precisei me posicionar. Eu precisei me posicionar como gerente da loja, e como a loja estava um pouco doente,
eu precisava mostrar um pouco daquela segurança no que eu estava fazendo. E Na aonde fu- você acha que você exagerou? Eu exagerei no ponto de, assim, muitas das vezes, não ouvir os colaboradores no que eles precisavam. Eu saí com esse sentimento. Então, pensa, se eles estavam sem comando, eles estavam carentes de ter alguém para comandar. Aí chega esse alguém, mas esse alguém não ouve. Então, é uma ditadura. Eu falo, vocês obedecem, ninguém faz que pergunta nenhuma. Que comunicação é essa? Que bom que você percebeu isso. Então, isso é um pouco de arrogância. Eu quero chamar alguém aqui para me ajudar para representar a arrogância. Qualquer um. Quem vem? Vem. O Marcelo vai representar a arrogância. Olha o que a gente vai fazer agora. Pode vir, Marcelo. Gente, na inteligência emocional, a gente precisa entender que quando a gente... Eu não posso... Dá o braço para ele, Marcelo. Agora caminhem os dois pelo palco. Ó. Dá o braço. Esse agora caminha. Vai. Eles estão caminhando pela vida, ele está caminhando, carregando a arrogância. Não vai dar certo. Agora a gente vai separar a arrogância dele. Vem para cá, Marcelo. Fica aí você e Marcelo vem para cá. Agora você vai olhar para o Marcelo e vai ver nele a arrogância que você tem. O que te gera? Por que você tem essa arrogância com você? O que te gerou isso? Pensa. Bota no microfone aí. O que me gerou? Peso. Aham. Né? Me senti um pouco... Mas por quê? Qual a origem? Por que você acha que você tem isso? Talvez seja para mostrar para as pessoas que você é seguro? Talvez, sim. Eu senti que, assim, no ambiente que eu estava e na função que eu estava obtendo, eu precisava dessa fortaleza, né? Que, na verdade, não é uma fortaleza. A gente, quando está sendo arrogante, a gente acha que está sendo forte, mas, na verdade, quando a gente sai e perde a oportunidade que foi a minha situação, eu percebi que eu fui fraco. Então, eu quero alguém para representar a humildade. Quem pode vir representar a humildade? Vem. Representar a humildade, vem. E você, vem ela representar a humildade, e você vem, eu quero que você, pode vir. Ela vai representar a humildade, e você vai representar o ego dele. Olha só o que vai acontecer aqui, gente. Humildade de um lado, o ego do outro. O ego fica aqui na frente dele, fica na frente dele. Olha o que acontece. Quando a gente tem o nosso ego na nossa frente, ele encobre o nosso talento, que está aqui atrás. Aqui tem talento para comandar, aqui tem boa vontade para trabalhar, aqui tem um ser humano. Mas o ego encobre ele. E também encobre a humildade dele aqui. Então, enquanto o ego estiver na nossa frente, para qualquer coisa na nossa vida, não vai dar certo. Agora, venho com o ego aqui do lado. Fica aqui do lado. Sai daqui de perto você. Se afasta dele, que eu não quero você aqui perto dele, não. Ó, quando a gente coloca de um lado a nossa arrogância, né, o nosso ego, quando a gente coloca aqui do lado, a gente, não é que a gente não tenha que ter, tá? A gente tem que ter, a gente só precisa administrar. Eu sei que eu sou boa no que eu faço. Então, eu tenho um ego, eu tenho. Mas eu deixo ele aqui do meu ladinho. Eu não deixo ele tomar conta do negócio. Porque senão a gente cai do cavalo, né? Algumas pessoas, sou bom pra caramba no que eu faço. Aí dá uma M e a pessoa fala, ih, ferrou, né? E quando a gente tem a humildade aqui do nosso lado, a gente consegue compreender o outro, a gente consegue ter empatia com o outro. Eu consigo olhar para o outro e falar assim, caramba, eu tenho um pouco mais de conhecimento do que essa pessoa, por isso que ela errou. Então, eu tenho a paciência de ensinar. Puxa vida, vou ensinar essa pessoa porque eu tenho um pouco mais de conhecimento do que ela. Mas se você não tem nem essa paciência, você fala assim, pô, burra pra caramba, não sabe? Não está sendo um bom gestor. Se ele é um gerente, ele é gestor daquela equipe. Ele tem que entender as diferenças. Meu filho, Lorenzo, que joga bola, quando ele assumiu como capitão do time, eu falei para ele aqui, você tem noção de que você vai se deparar com jogadores que jogam menos do que você, e você vai ter que ter paciência para ensinar. Senão, você não vai ser um bom capitão. Então, o capitão, o líder, e a gente vai falar de liderança,
Ele carrega a liderança com ele, não é um cargo, não. A liderança está com ele. Ele tem que ter um entendimento que vai ter alguém que sabe menos do que ele, que vai ter que ter alguém que sabe até mais do que ele. Quantas vezes a gente sabe mais do que o nosso chefe? Quantas vezes isso acontece? Pode ser que ele tenha um colaborador dele que sabe mais do que ele. Você suportaria um colaborador que sabe mais do que você? Como é que você responderia? Então eu passei por muitas, assim, porque eu não vim do setor de A e B. Eu vim de empresas multinacionais, inclusive trabalhei na Globo também. Mas nesse setor, que é um setor muito diferenciado, o setor de A e B, que é alimentos e bebidas, para quem não sabe, é um setor que requer uma certa postura diferente, sabe? Então, nesse cargo de gerente de restaurante, eu me deparei com diversos colaboradores que tinham um conhecimento específico no bar, em fazer uma bebida, na cozinha, em fazer um prato, no atendimento ao cliente, que eu aproveitei as oportunidades, entendeu? Então, eu estava ali com eles. Aprendeu com eles. Aprendi com eles. Fundamental isso, gente. A gente aprender com o outro. Olha o que aconteceu comigo. Eu tenho 32 anos de carreira. Mas quando eu comecei, não tinha internet, YouTube, nada disso. Óbvio que eu tenho que aprender com essa geração que hoje tem 20 anos e que entende tudo de tráfego pago, de postagem, de engajamento. Eu tenho que aprender com essa galera. Ah, mas você é a Vanessa Riz, trabalhou anos no Grupo Globo, trabalhou no Grupo Disney. Mas eu não entendo nada de rede social. Se eu não aprender com essa galera, estou lascada. Vocês conseguem entender isso? Eu vou aproveitar a presença de vocês aqui para fazer uma outra dinâmica. Vamos ver o quanto vocês têm argumento. Eu vou provocar uma discussão aqui, um debate entre vocês, e vamos ver quem tem argumento. A gente tem que definir a festa de final de ano da nossa empresa. Ou ela será no navio do Neymar, onde só os funcionários podem ir, não podem levar as famílias, então vai ter pagode, vai ter uma festa maneira, vai ser legal. Então, você vai defender o navio do Neymar, beleza? E você, Marcelo, vai defender que a festa aconteça Onde que eu falei, Ney? Cadê o Ney? Ney? O que eu falei? Ia ser navio do Neymar e o outro era era um parque de diversões, era um lugar para a família. Então, vamos lá. Acabei de lembrar. Você vai defender que a festa seja num parque de diversões, onde todo mundo pode levar as crianças, os familiares, a empresa vai pagar para todo mundo. E você vai defender no navio do Neymar. Passa o microfone para ele. O que a gente vai observar aqui? Vem os dois aqui para frente. Depois eu vou fazer com vocês dois também. Vem aqui, Marcelo. Olha só. Eles vão ter que argumentar. Entenderam? Vamos ver se eles são bons de argumentação. O que eu quero treinar com vocês aqui? Quando a gente tem bons argumentos e a gente não fere o outro, que às vezes aqui aparece o machismo, aparece um monte de coisa. Você vai defender uma festa para a família. Sua família vai, os filhos, a mulher, todo mundo tem direito de ir na festa, vai todo mundo se divertir na festa de final de ano da empresa que está pagando tudo. Ele é da balada, ele quer o navio do Neymar com a galera tocando um pagode. Então, vamos ver onde vai ser, eles vão ter que chegar a um acordo. Onde vai ser essa festa de final de ano da empresa? Podem começar a conversar. Então, eu acredito nisso e continuo afirmando para você, o ambiente num parque de diversões, ainda mais com tudo pago pela empresa, é um ambiente familiar, parque de diversões, as crianças vão adorar. Tendo em vista também que o Neymar não está com uma imagem tão boa assim hoje em dia, né? E a gente já sabe os vexames que acontecem aí, nessas festas de fim de ano, no navio do Neymar. Tu imagina quantas pessoas vão estar associadas a vexame, a bebedeira, as crianças não vão ficar à vontade, os familiares não vão ficar à vontade em levar as crianças. Agora, por outro lado, parques de diversões, meu irmão, animação, doces, uma coisa sadia, né? Um ambiente propício mesmo para fim de ano, para as crianças e para as famílias. Olha, de fato, o ambiente é propício, super ok. Só que, cara, independente de Neymar ter essa postura, nós vamos estar com pessoas com visibilidade, entendeu? Que podem nos levar para outros lugares, podemos até ir para outro lugar, quem sabe porque eu não aguento mais essa empresa, e você sabe muito bem que eu não aguento mais, né? Mas vamos lá.
A gente indo para um lugar com mais visibilidade, a gente pode ganhar mais. Pense no que a gente pode fazer pela nossa família. E verdade seja dita, o nosso chefe não gosta dessa coisa de família, entendeu? Ele não se dá bem com o pessoal da família dele. Aí como é que você quer que a gente bote a família de um monte de gente, de todos os funcionários? Entendeu? Não tem como. Vamos se divertir, uma coisa só nossa. Entendeu? Aí as famílias que não gostam de bebida, aí não pode beber, aí não pode falar um palavrão. E o pior de tudo, imagina os colegas que não conseguem se controlar, olham para as outras, imagina a mulher gritando, imagina a minha esposa, que a minha esposa não pode saber do meu caso, né, com a fulana, né? Imagina só, né? A situação, entendeu? Então, vamos fazer uma festa lá no navio. Alguém concorda que a festa tem que ser no navio? Pelo amor de Deus, gente. Pois é, mas eu continuo afirmando. Já pensou se a festa rolando lá nesse navio aí do Neymar e ele cisma de fazer uma visitinha nessa festa aí, porque é amigo do patrão, aí ele chega de helicóptero com a muleta lá, com garrafa na mão de bebida alcoólica. Há pouco tempo, tem nem visto que há pouco tempo ele apareceu aí com a muletinha dele lá, nesse navio aí, dançando. A galera, então, a imagem dele está... E outra coisa, seria um bom momento no parque de diversões, sabe, você ter o teu momento de reconciliação com a tua esposa, um ambiente familiar, volta a falar nisso, ambiente familiar, propício para as crianças, é um ambiente sadio. Eu acho perigosíssimo essa proposta aí do navio do Neymar. Nós falamos com o chefe e nós proibimos o uso de celulares. Quem não seguir com isso vai ficar sem 13º. Aí você sabe que é o fim, né? Principalmente para quem tem filho. Não vai poder comprar o negócio na ReHap, a adolescente que quer iPhone, entendeu? Não tem como. Então, eu sugiro isso. O que vocês estão achando dos argumentos? Quem quer falar? O que você achou? O Neymar? O argumento do Neymar está melhor. Uma particularidade. Então, mas olha só. Ele é o típico malandro que mesmo pensando que o evento do Neymar não está incluindo a família, né? Mas você vê que o tempo inteiro ele fala da família. E usa isso. Olha o que é o argumento. Ele usa isso em benefício dele para um evento que não é para levar a família dele. E ainda falou mal do chefe. Ainda falou que quer sair da empresa. Olha os argumentos que ele usou. E aqui, o Marcelo. O que vocês acharam dos argumentos do Marcelo? Gostou? Isso. É um presente de Natal que você dá para sua família. Você podia até ter usado esse argumento, Marcelo. Estou dando um presente de Natal para minha família, vou proporcionar, vai ser uma surpresa, né? Faz aquela social. Ele ia dar sendo promovido, caramba. Com certeza ia dar um BO no evento do Neymar, gente. Não ia dar, as esposas iam reclamar, não ia dar certo esse negócio, né? Mas, ó, eu gostei, eu achei que os dois foram bem nos argumentos. Os dois foram muito bem nos argumentos. E como é importante a gente pensar o que a gente vai falar. Agora a gente vai fazer um outro exercício com a outra dupla aqui. Obrigada, meninos. Obrigada, viu? Vocês arrasaram. Agora eu vou fazer um outro exercício. Vem para cá. Agora a gente tem Rock in Rio. Rock in Rio. Só que só pode um funcionário. Pode ser aquele dia que tinha um shows dos brasileiros, com Ivete Sangalo, Ludmilla, sei lá mais quem que estava lá, todos os traps, rappers, funkeiros, lananá, e mais uma atração internacional que vocês escolham aí, beleza? Rock in Rio, caramba, no camarote tudo liberado, Rock in Rio, tá? E ela, parque aquático um parque aquático maneiro. Vamos supor que tivesse uma Disney brasileira, com parque aquático, com tudo, com os brinquedos, roda gigante, e montanha-russa, e mais o parque aquático, tudo junto. Um parque que a gente acabou de inventar aqui. Com a família, pode levar até 4 pessoas da família. Podem começar. Então, eu prefiro 1000 vezes o parque aquático com o parque. Eu vou poder levar 4 pessoas da minha família, vou poder levar minha mãe, meus irmãozinhos. Eles nunca tiveram oportunidade de ir, porque parque aquático é muito caro. É muito caro, então seria um presente que eu não ia ter condições de dar para eles. E poder levar todos eles ali vai ser um momento tão legal, em família. Eu preciso aproveitar essa oportunidade, não posso perder.
Mas assim, a cultura da nossa empresa, ela é familiar, né? Mas no que diz respeito à festa de final do ano, que é mais assim, algo para o funcionário, né? Assim, a cultura da empresa é familiar, tanto que tem bons benefícios para a família e tal, né? Só que no final de ano, o colaborador ele trabalhou o ano todo e às vezes ele espera somente a festa do final de ano para poder comemorar. E o Rock in Rio só acontece uma vez, né? Só acontece uma vez no ano. Então nada melhor do que o Rock in Rio, algo que assim vai ter diversas celebridades, diversos nichos lá para poder fazer com que como é que eu posso dizer, o desejo, né, musical do colaborador esteja lá. Então vai ter Ivete Sangalo, artistas internacionais, nacionais, vai ser muito bom. Eu sou mais um Rock in Rio. Ah, não, eu acho uma visão muito egoísta. Eu passo o tempo todo nessa empresa, trabalho mais de 8 horas por dia, vendo chefe, vendo funcionário toda hora. Eu nem fico com a minha família, não vejo. Eu chego tarde, tenho que pegar 2 horas de ônibus para chegar em casa. Não aguento mais, estou cansada, tomo um banho e vou dormir. Não falo nem com a minha mãe, não falo nem com o meu irmão, que está lá, tipo, querendo minha atenção. Aí, se a gente for no parque, vai estar todo mundo junto, vou poder curtir um momento em família. Não quero nem mais curtir com funcionário. Fim de ano é para passar com família, sabe? Bem melhor. Olha, eu concordo com você, mas eu reforço que o Rock in Rio, né, além do ingresso ser muito caro, R$600, isso a gente vai dar de graça para o colaborador, camarote, tudo pago, comida, bebida, diversão, e, assim, uma vez por ano, né? O Rock in Rio ele só acontece uma vez por ano. O parque de diversão a gente pode ir qualquer final de semana, e assim, vamos e convenhamos também, né? No parque de diversão, vamos supor, vamos calcular mais ou menos, o colaborador gastaria R$100 por cabeça, né? O Rock in Rio não. O Rock in Rio é algo que o ingresso que você vai comprar para assistir uma celebridade lá é R$600, R$700. Então, assim, em nível de dinheiro, né, que é o que o colaborador pensa, de diversão, de estar curtindo, o camarote, não é na pista, é camarote que ele vai estar com tudo pago, comida. Às vezes vai ter a oportunidade de estar ali pessoalmente com a própria pessoa que canta, né? Com a pessoa que vai se apresentar. Então, assim, uma vez por ano, para ver a celebridade com tudo pago, eu acho bem melhor, muito melhor o Rock in Rio. Eu não acho. Eu acho que o parque aquático com um parque de diversões incluso é muito mais cultural. E outra, se eu for colocar no papel, R$100 por pessoa, eu ainda vou levar mais 4 pessoas, no mínimo eu ia gastar R$500. Eu não tenho isso para gastar com o salário que eu ganho. Não tem como. Olha só, para que a gente fez esse exercício aqui? Os dois foram muito bem, mas olha a leitura que a gente tem que fazer. Quando a gente estiver negociando, conversando com alguém, faça a leitura do outro. Claramente, ele é deslumbrado, ele quer o oba-oba, o camarote, o negócio de graça, ele quer conhecer o artista, e ela é totalmente família. Temos aqui pessoas muito diferentes, com princípios e objetivos diferentes. Então, até para eu negociar, é como um jogo de xadrez. Como é que eu mexo a próxima peça? Eu tenho que fazer a leitura do outro. Senão, você é aquela pessoa que vai vender alguma coisa e não entende que aquela outra pessoa não precisa do que você está vendendo. Como é que eu convenço alguém a comprar alguma coisa que ela não precisa ou que ela nem pensou que ela precisava? Então, eu tenho que entender o que está na cabeça do outro. Vocês conseguem perceber isso? São duas pessoas, eu boto situações diferentes, porque aqui vão aparecer defesas e argumentos diferentes. Então, sempre na vida de vocês, quando vocês forem conversar com alguém, negociar com alguém, entende qual é o perfil daquela pessoa com quem você está conversando. Para você falar, opa, como é que eu vou lidar com essa pessoa? Se esse cara, se a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, egocêntrica, vamos supor que ele fosse egocêntrico, né? Pô, eu conheço esses jogadores todos, ele, que vai no Neymar, conheço os jogadores, vou chegar lá, vou te apresentar, Marcelo, os jogadores, sou parça do Neymar e tal. Vamos supor que ele fosse essa pessoa. Ele seria um cara egocêntrico. Como é que eu lido com um cara que é egocêntrico? Eu vou elogiar ele. Meu irmão, você é maravilhoso, minha mãe. O que você falou aí foi maravilhoso. Eu vou colocar ele no lugar onde ele gostaria de estar, porque ele é egocêntrico. E, a partir daí, eu consigo negociar melhor, porque eu ofereci para ele o que ele estava esperando, que era ser elogiado, era ser colocado num pedestal, porque ele é egocêntrico. Agora, se eu sou aquela pessoa
que tem um outro tipo de comportamento, sou aquela que, não sei. Se eu percebo aqui na discussão que eu, né, no lugar dela, sou aquela pessoa que não tenho voz, não tenho como argumentar, você vai ganhar em 5 minutos a discussão. Porque ela vai ser convencida, porque ela não tem argumento. Conseguem entender isso? Ficou claro para vocês? Obrigada pela participação de vocês, viu? Foi maravilhoso. Pode levar lá para baixo. A gente observou que eles fizeram aqui quase que uma venda rápida, né? Aquela venda que você faz muito rapidamente, que é cada um vende a sua ideia, vende o seu argumento. Então, olha como é importante a gente ter argumentos, até para a gente vender o nosso trabalho. Cada um defendeu com bons argumentos a sua ideia. Então, vamos transferir isso para um negócio. Se eu preciso vender o meu bolo de pote, o meu talento como mecânico, o meu talento como porteiro, eu preciso saber vender isso. Eu preciso, em 1 minuto, poder compartilhar as principais informações e defender as minhas ideias. Então, isso tem que estar muito claro para vocês. Sempre que vocês forem conversar numa entrevista de emprego, que vocês forem negociar alguma coisa, pensa, quais são os meus argumentos? Não chega despreparado, não. Pensa o que eu posso argumentar, tá bom? É um exercício para vocês fazerem. Etiqueta de convivência. Gente, vou falar muito rapidamente sobre isso, que a gente está chegando ao final da palestra. Eu não posso estar num elevador e gravando áudio, ou ouvindo áudio alto, ou ouvindo um vídeo alto, porque senão vira uma terra de maluco. Eu estou com o meu celular alto, o outro está ouvindo um podcast, o outro está vendo um vídeo no YouTube, e o outro está mandando mensagem, sei lá para quem, e o outro está fazendo chamada de vídeo. Então, presta atenção no comportamento que você tem que ter na empresa. Eu sou chamada para dar treinamento nas empresas, e sabe qual é a maior reclamação? Falta de organização. A pessoa que toma um cafezinho não joga o copinho fora, ou não lava a xícara, ou deixa a mesa desarrumada. Outro dia chegou uma queixa bizarra. O cara entregou o relatório mordido pelo cachorro. Meu irmão, se você tem 10 cachorros na sua casa, eu não tenho nada a ver com isso, mas o relatório não pode chegar mordido pelo cachorro. Isso não é a postura adequada. Outra coisa, tenha um respeito pelo outro. Uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa, onde a moça que fazia a faxina, ela reclamava que tinha um funcionário que, na entrada do prédio, ele passava de propósito, derramando o cafezinho, e falava para ela assim, ô, fulana, não viu não? Está tudo sujo. Até uma hora que ela se posicionou. Ô, seu fulano, tenho todo o respeito pelo senhor, mas eu acabei de limpar a entrada do prédio, como é que o senhor joga um cafezinho? Eu vi o senhor jogando. É uma falta de respeito com o meu trabalho. Então, se a gente falar com educação, gente, e com argumentos, contra fatos não tem argumentos, mas não pode perder a razão. Não pode. Quando você grita, quando você xinga, você perde a razão. Você pode estar super certo, mas você perde a razão. Então, usem a educação que vocês têm. Falem com educação, tá? E sobre a liderança, gente, está dentro de cada um de vocês. Ah, Vanessa, mas eu tenho que ter um cargo de gestor, um cargo de chefe? Não. O que é a liderança? Eu vou tomar as atitudes dentro do meu trabalho. Se o que me cabe é cuidar desse palco, eu tenho que saber entregar o que me é pedido. Ah, Vanessa, mas, já falei 10 vezes que essa tomada não funciona, ninguém toma atitude. Faz alguma coisa. Dá um jeito. Negocia com o eletricista. Irmão, quebra um galho aqui e resolve. Mas o que as pessoas fazem? Ah, não tenho nada a ver com isso. A tomada está quebrada, aí não tem o evento, porque você descansou naquela posição de que não é responsabilidade sua o eletricista. Mas você é o responsável pelo palco. Dá teu jeito. Não é verdade? A gente tem que fazer além do que nos é pedido. Uma vez eu trabalhei numa empresa que às 6h terminava o turno do pessoal do RH. Às 6h01, os 2 elevadores do prédio estavam ocupados pela galera do RH. Eles desciam juntos no elevador, 6h01, todos juntos. Eles devem estar lá até hoje, porque eles entregavam apenas o que era pedido. Não estou dizendo que tem que ficar horas, fazendo hora extra, não é isso. Mas entrega além do que é pedido para vocês serem notados, para vocês serem percebidos. Até porque, na hora que você falta,
E uma vez, tem alguns trabalhos que parece que ninguém está vendo, né? Mas eu cheguei num evento, num estádio, e 2 funcionários da limpeza estavam doentes, faltaram. Cara, vou te falar, aquilo impactou o evento. Eram latas de lixo lotadas de lixo. Impactou o evento. Pô, mas não aparece, o pessoal da limpeza não aparece. Aparece sim. Deixa a primeira lata de lixo ficar lotada. Deixa o banheiro ficar sujo. Na mesma hora aparece, tá? Então, tenham dentro de vocês uma coisa chamada qualidade e excelência. Para a gente encerrar com qualidade e excelência. O que é qualidade e excelência para vocês? Quem sabe me dizer? O que é qualidade? Exercer bem a sua função. Quem mais se arrisca a falar? Qualidade e excelência. Quem quer falar? Estão com vergonha, gente? Fala. Fazer com prazer. Então, se eu faço o meu trabalho com qualidade e excelência, o todo vai aparecer. Imagina, eu sempre trabalhei em televisão. Só eu aparecia na televisão. Mas e a galera, a minha equipe? O Ney, aquele cara de preto ali, barbudo ali, ó, ele trabalha comigo há 20 anos. É o Ney que chega antes e vai preparar o ambiente para eu poder entrar. Se o Ney não faz bem o trabalho dele, mesmo ele não aparecendo, o meu trabalho não vai sair bem. Porque ele não testou o microfone, porque ele não pediu para o cara acender a luz. Pronto, já impactou o meu trabalho. Então, se ele faz o trabalho dele com excelência, e eu o meu com excelência, a equipe trabalha em conjunto e todo mundo brilha junto. Entende? Então, acreditem. Meu recado final para vocês. Acreditem no potencial de vocês. Vocês são merecedores do lugar que vocês querem ocupar. Vocês só precisam aprender a comunicar melhor o que vocês têm vontade de fazer, o lugar que vocês querem ocupar. E o mais importante para a gente fechar, se eu tenho vontade de ser um profissional, no caso, ele deu o exemplo, o gerente, eu preciso me comportar como gerente. Ah, Vanessa, eu estou nesse emprego aqui e queria ser promovido. O seu chefe só vai te promover se ele olhar para você e falar, olha, a Vanessa tem todas as características para essa vaga. Mas se a Vanessa chega atrasada, amarrotada, reclama da vida, não, Deus me livre, bota a Vanessa não, que vai dar mais problema ainda do que ela já dá, deixa ela onde ela está. Mas se eu me comporto com as características do que aquela vaga pede, o meu chefe vai falar, opa, Vanessa, pessoa organizada, chega na hora, não reclama de nada. Eu apresento a Vasco TV, vou encerrar agora, eu apresento a Vasco TV, eu chego para fazer o jogo, eu faço 2 horas de pré-jogo no YouTube. Sabe que horas eu chego? 3h30 antes do jogo. Ou seja, eu chego 1h30 antes do horário que eu tenho que entrar no ar. Por quê? Porque é dia de jogo, está tudo engarrafado, pode dar uma confusão, a 7 Rio pode fechar a rua. Eu tenho que passar e entrar no estádio antes. Aí pode ter um problema, aí o Ney vai ver lá, pô, monta todo o cenário, o microfone, testa tudo. Agora, se eu chego atrasada, esbaforida, eu não tenho defesa. Como é que eu vou me defender? Ah, desculpa, cheguei atrasada. Pô, mas você sabia que o seu horário era esse? Por que você chegou atrasado? Então, entreguem excelência para vocês serem tratados com excelência. Desejo boa sorte a todos vocês. Para mim é uma honra estar aqui. Muito, 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 muito obrigada. Um beijo em cada um de vocês. E quem tiver dúvidas, manda lá no meu direct, Vanessa Rich, ou no vanessarich.comunica, que são os meus perfis no YouTube. No YouTube e no Instagram, tá bom? Um beijo, galera. Obrigada.